Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa vitória e título da Supercopa da Itália do Milan, virada espetacular para cima da Inter de Milão. E é isso, vou comentar aqui um pouquinho com vocês. Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo foi marcado praticamente no último lance do primeiro tempo. Um lançamento para o Lautaro Martinez. Ele ameaça finalizar com a direita, corta para a esquerda e finaliza no contrapé do Manhã, abrindo ali o placar. No início do segundo tempo tem outro lançamento, dessa vez para o Taremi. Ele sai cara a cara, uma finalização muito bonita, rasteira, não tinha nem o que o Manhã fazer. Tanto é que a gente vendo pela câmera de trás, né, vendo a imagem de frente assim, dava pra ver que o chute do Taremi ela foi bem rente à trave, só que fazendo a curva e ela entrou no cantinho. E ainda foi um chute forte. Realmente uma grande finalização que fez ali o 2-0. O gol que colocou o Milan no jogo veio minutos depois, né? Tem uma falta na entrada da área, o Theo Hernandes bate muito bem. O Sommer não conseguiu defender, era um lance defensável, e ali o Milan entra no jogo, faz o 2-1. Com 35 do segundo tempo, vem um cruzamento da esquerda. O Bastoni não acompanha o Pulisic. Ele passa do Bastoni, finaliza muito bem para fazer o gol de empate no 2-2. E nos minutos finais, o Rafael Leão recebe um passe espetacular, infiltrando pelo lado direito, cruza para o meio. E o Abraham, sem goleiro, só completa para fazer o gol desse título da Supercopa da Itália. Beleza? Vamos aqui para os destaques do jogo, começando pela Inter, que é o que aparece primeiro. Já vou destacar o Sommer, que nos gols do Milan, no do Pulisic era difícil, no do Abraham não tinha o que fazer, ele estava debaixo do gol, né? Tentou fechar o passe do Rafael Leão, não conseguiu. Mas no do Theo Hernandes, foi no canto dele, tinha que ter defendido. Então o Sommer falhou, na minha visão, no chute do Theo Hernandes. Tudo bem que ele compensou minutos depois, praticamente, com um milagre e um cabeceio do Morata, tá bom? Mas de qualquer forma, se o goleiro faz um milagre e um frango, não foi frango, mas foi uma falha. Esse golzinho pesou. De qualquer forma, tinha que ser defendido as duas, né? Ainda mais um goleiro de uma equipe tão forte quanto a Inter. Então o Sommer falhou no gol do Theo Hernandes. Na linha de defesa, eu achei que o Van Bissaka jogou bem, eu gosto bastante dele. O De Vrij, tecnicamente, eu já tinha comentado na análise contra a Atalanta, é o zagueiro pior tecnicamente dessa linha de defesa da Inter de Milão. E o Bastoni, eu achei que fez um péssimo jogo, cara. Tá bom. Tecnicamente, até com alguns bons passes, mas defensivamente o Pulisic passando dele. O gol do 3-2 é pelo lado dele também. Então o Bastoni fez um jogo ruim defensivamente. O Sayhanoglu saiu ainda no primeiro tempo, não tem muito o que comentar. Aqui de novo, o Google inverteu, é o Mkhitaryan pelo meio e o Di Marco pela esquerda. Então, primeiro comentar o Mkhitaryan, discreto, não conseguiu fazer muita coisa. O Barella, cara, eu diria que faltou. E eu vou manter o que eu comentei, acho que foi no jogo da Juventus contra o Milan. Esse time da Inter de Milão tá num estágio superior ao Milan, tá bom? É uma equipe que é muito melhor treinada. Naturalmente, porque tá há muito mais tempo com o Inzaghi e esse era o segundo jogo do Sérgio Conceição. E só que esse time do Milan com o Sérgio Conceição, início de trabalho, é uma equipe que tá com uma energia nova. Então, assim, se você reparar, nos dois jogos que venceu, os dois jogos foram de virada, tanto contra a Juventus e agora contra a Inter. Então, mostra uma ambição a mais, uma força de vontade no Milan, que era isso que estava faltando com o Paulo Fonseca na reta final de trabalho dele. Com o Sérgio Conceição, ainda não tem muita, como é que eu posso falar? Muito repertório, saída de jogo, jogadas ensaiadas, mas já dá pra ver uma energia diferente no Milan. E a Inter no segundo tempo, depois que faz o 2-0, abaixa demais a sua energia. O gol do Theo Hernandes inflama demais o Milan e a Inter leva como se fosse um jogo normal de campeonato italiano. Tanto é que pra mim o único cara que percebeu que era final de Supercopa da Itália mesmo, que estava dando a vida e sabendo que é clássico, era o Barella. Toda hora reclamando com o juiz, dando uma energia absurda, se esforçando ao máximo. Em compensação, os outros jogadores pareciam que não estavam entendendo que jogo eles estavam jogando. Tanto é que quando o Barella sai, o Milan depois ainda vira o jogo. Então, assim, o único cara que eu senti da Inter que percebeu a importância do jogo foi o Barella. O resto, tudo, parece que tava pensando que era um jogo normal de campeonato italiano. Então, acho que passa muito por isso essa virada do Milan. Não é nem questão técnica nem nada.
é questão anímica. E também a entrada do Rafael Leão, que entrou muito bem. Mas principalmente a qualidade do Leão e a questão anímica da Inter levar como se fosse um jogo normal e o Milan jogar como se fosse uma final de Copa do Mundo. E aí acaba que futebol não é só parte técnica. Também tem o emocional, também tem a vontade a mais em uma partida. E nisso o Milan sobrou. Até por isso conseguiu virar, mesmo sendo só o segundo jogo do Sérgio Conceição. Um time ainda meio perdido no que fazer dentro de campo, mas um time com muita garra e muita vontade. E isso se mostrou dentro de campo. Tá bom? Então o Barella foi o único que mostrou isso. O Dumfries discreto, muito diferente do que foi contra a Atalanta, dessa vez não participou tanto. No ataque, eu comentei contra a Atalanta, cara. O Lautaro, ele é bom? Ele é bom, mas ele é muito superestimado. Ele nunca, na minha visão, que tinha que ser cogitado como um dos melhores jogadores do mundo. O cara joga em um time muito bem treinado. Eu vou comparar o Lautaro com o Gabigol de 2019, vai. O Gabigol no Flamengo, no auge. Era um cara que fazia muitos gols, mas ao mesmo tempo um cara que perdia muitos gols também. O Lautaro é a mesma coisa, ele faz muitos gols porque ele tem muitas oportunidades. Contra a Atalanta ele finalizou 8 vezes e não fez nenhum gol. E dessa vez de novo, finalizou bastante. Dessa vez ele acabou acertando uma, né? Que foi o gol. Mas da mesma forma, ainda pecando muito na finalização. Eu acho que na criação das jogadas ele é um cara inteligente para achar os espaços. Mas na finalização ele erra muito. Então, é bom jogador, mas muito longe do que colocam dele como um dos melhores do mundo. E o Taremi, que jogou no lugar do Thuram, aproveitou muito bem a oportunidade para fazer o golzinho dele. Entrou o Zilinski no meio de campo, que foi um grande reforço, por sinal, trazer ele da Napoli, entrou na reta final. O Fratesi entrou no lugar do Barella, perdeu a parte defensiva e perdeu a garra do Barella. O Aslani entrou no lugar do Sainoglu, parece que não tocou na bola o jogo inteiro. O Carlos Augusto entrou no lugar do Di Marco no momento que, aqui mais pela esquerda, né, de novo, tá trocado, entrou para ter um poder defensivo maior, né? E o Darmian também entrando nessa linha de defesa justamente no lugar do De Vrij, que nem eu falei, tecnicamente abaixo. Olhando o lado do Milan, o Manhã não foi muito exigido, tá bom? Acabou tomando o gol do Lautaro, que não tinha o que fazer, e o gol do Taremi, que não tinha o que fazer. Dois gols de muito mérito da Inter, mas a Inter criou bem menos do que criou contra a Atalanta. E então o Manhã não foi muito exigido, com exceção desses dois gols que realmente eram muito difíceis. Achei que ele não usou muito da qualidade dele na saída de jogo. Acho que pela importância do jogo buscou fazer só o simples. E teve um lance de muita sorte, um cabeceio do Carlos Augusto que bate na trave, ela ia entrando, bateu na perna do Manhã e ele pegou como se não tivesse acontecido nada. Essa linha de defesa, o Theo Hernandes importantíssimo para fazer o gol que coloca o Milan no jogo. Quando parecia que o título já estava encaminhado, o gol do Theo Hernandes muda completamente o contexto do jogo. O Tomori teve bastante dificuldade com o Lautaro, o Thiago discreto. O Emerson pela direita também, na medida do possível, marcou bem o Di Marco. Teve uma grande defesa no primeiro tempo. Um chute do Di Marco para um milagre do Manhã. Ali sim ele foi bem exigido. No meio de campo, o Musa, primeiro, que ele fez um grande jogo contra a Juventus, começou como titular, dessa vez discreto. O Fofaná fez um grande jogo, talvez na hora de finalizar, que é o que ele já vinha mostrando em alguns jogos, dessa vez não participou tanto. Mas muita garra, muito esforço e articulando bem as jogadas do Milan, achei que fez um excelente jogo. O Reinders também, conseguindo criar boas jogadas, mostrando habilidade, mas na finalização acabou errando. No ataque, o Pulisic de novo decisivo, tinha sido assim contra a Juventus, um lance muito parecido, só que lá ele sofre o pênalti. Aqui ele faz o gol. Tá? Então o Pulisic vem de 2 gols seguidos, né? Vem sendo importante para esse time do Milan. O Jimenez, dessa vez pela direita, né? Nos últimos jogos ele vinha jogando pela esquerda, discreto. E o Morata mais à frente deu perigo na bola aérea, mas o Morata não faz tantos gols em relação ao que se espera de um centroavante do Milan. O Calabria entrou no lugar do Emerson no final do jogo, Loftus-Cheek no lugar do Musa para ter mais qualidade nesse meio de campo, o Rafael Leão voltando de lesão entrou no lugar do Jimenez e mudou o jogo. Não à toa o gol do Abraham, que daqui a pouco eu vou falar, que entrou também, deu uma baita assistência e graças a ele saiu o gol do Abraham. E o Abraham que entrou mais à frente também no lugar do Reinders para ter dois atacantes. E aí vale destacar a coragem do Sérgio Conceição, que ele faz isso quando estava 2-1, usando Morata e Abraham. Quando faz o empate, ele mantém o time.
Então ele não tira o Morata e coloca um meio-campista. Ele manteve os dois até o final. Então, que nem eu falei, a coragem, o anímico do Milan tava lá em cima e a Inter tava levando como se fosse um jogo normal. Se vai pra prorrogação, que eu acho que ia pra prorrogação, na semifinal que eu acho que ia direto pra pênalti, né? Aí sim eu acho que ele tiraria o Morata e colocaria um meio-campista. Provavelmente o Terratiano, ou o Benasser. É, mas não, ele manteve os dois atacantes até o final e a partir daí o Milan continuou em cima e achou o seu golzinho no final. Estatísticas: 18 chutes da Inter sendo 8 a gol, 15 do Milan sendo 8 a gol. Posse de bola um pouquinho maior da Inter. Faltas: 12 da Inter tendo 4 amarelos, 13 do Milan tendo 1 amarelo, escanteio 6 a 4 para a Inter. No final das contas, que nem eu comentei, futebol não é só a parte técnica, não é nem só a parte tática também. É muito da questão anímica. E o Sérgio Conceição claramente já mudou isso bastante no Milan. Dois jogos que o Milan sai perdendo, quando parecia que o Milan tava largado às traças. O Milan reage e consegue duas viradas espetaculares. Essa mais ainda, perdendo por 2 a 0 já no segundo tempo. Realmente uma vitória espetacular. Que mostra de novo, o anímico pra mim foi o que fez o Milan ganhar. Esse time da Inter é melhor no momento, tá bom? É um time mais encaixado, um time que tá mais pronto. Só olhar a tabela do campeonato italiano. Mas o Sérgio Conceição mudou principalmente esse anímico do Milan, que dá pra ver a vontade e a garra dos jogadores para ganhar esse clássico e a Supercopa da Itália. E a Inter levou como se fosse um jogo comum, então o Milan foi se impondo cada vez mais, ganhando as divididas, chegando mais à frente, com a qualidade do Rafael Leão, achando o Abraham e fechando essa vitória do Milan e o título da Supercopa da Itália. Beleza? Destaques da partida, só para fechar aqui. Do lado da Inter, eu vou destacar o Barella, que foi o que mais deu energia para esse time. Os dois atacantes que fizeram o gol, tanto o Taremi quanto o Lautaro. E dos titulares é isso. Dos reservas, nenhum teve muito destaque também não. Então vou destacar o Barella, o Taremi e o Lautaro. Para mim, o mais importante é o Barella. Pela energia, que nem eu falei, foi o único que estava percebendo a importância do jogo. Pelo menos era essa a imagem que passava. Os outros pareciam que era um jogo comum. Já olhando o lado do Milan, eu vou destacar o Theo Hernandes fazendo o gol que deixa o Milan no jogo. O Pulisic de novo fazendo gol. Vou falar importante no meio de campo. O Rafael Leão mudando o jogo e o Abraham fazendo gol também. Craque da partida, pra mim, vai Rafael Leão. Tá bom. Porque o gol do Abraham veio de uma assistência dele. Quando o Rafael Leão entra, o Milan ainda estava perdendo. Ele muda o jogo. Se eu não me engano, foi um cruzamento da esquerda para o Pulisic. Eu só não me lembro se agora se foi o Theo Hernandes ou o Pulisic, ou o Rafael Leão. Acho que foi o Rafael Leão, tá? Mas para mim vai o craque da partida do Rafael Leão. Justamente porque se eu tô falando de uma vitória do Milan, foi muito pela entrada do Rafael Leão. Que nem eu falei. Pontos principais para o Milan ter virado. O anímico, a garra, o gol do Theo Hernandes coloca fogo no jogo e a partir daí o Milan aproveita isso. E a dose de qualidade técnica veio dos pés do Rafael Leão. Então, para mim, o craque da partida é o Rafael Leão, mas o principal destaque para essa vitória do Milan foi o anímico e a vontade que, através do Sérgio Conceição, esse time já consegue passar isso e através disso conseguiu virar um jogo muito difícil contra a Inter e conquistar a Supercopa da Itália. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!